Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos tudo sobre o π. Aqui eu tenho uma circunferência. Se eu dividir o seu comprimento pelo diâmetro, isso dá um número, não importa qual circunferência eu pegue. Esse número, 3,14 e por aí vai, é aquilo que nós chamamos de π. Eu vou apresentar vários resultados, mas de maneira superficial. Depois você coloca, por favor, ali nos comentários qual deles você achou mais interessante. Eu vou olhar os comentários e aqueles que forem os mais escolhidos são os que eu vou aprofundar. A primeira pessoa a de fato se interessar em procurar quanto que vale π foi Arquimedes. Lá pelos anos 250 a.C., ele escreveu um artigo cuja tradução é fácil de se encontrar na internet. E aqui nós vemos que para calcular aproximadamente π, Arquimedes pensou o seguinte: bom, nós precisamos do comprimento da circunferência. Esse comprimento, ele é maior do que o comprimento desse hexágono regular inscrito à circunferência. E o comprimento que nós queremos é menor do que o comprimento desse hexágono regular circunscrito à circunferência. Então ele começou trabalhando com um polígono regular de 6 lados e fez estimativas por baixo e por cima. Depois foi para 12 lados, 24 lados. Ele foi dobrando, 48 lados e finalmente trabalhou com um polígono inscrito e circunscrito à circunferência com 96 lados. E conseguiu estimar que π está entre este valor e este valor. Então, para Arquimedes, ele conseguiu chegar ao 3,14. 3 casas decimais corretas. Vou colocar aqui um 3 de 3 casas decimais que ele calculou. Em 480, este matemático chinês, Zhu Chungqing, trabalhando com um polígono de 24.576 lados, conseguiu estimar o π com 7 casas decimais corretas. Em 1593, Viette publicou este livro e ele chegou a uma interessante expressão que envolve o π. Então aqui, uma expressão cheia de raízes quadradas é uma expressão infinita que dá o valor de π sobre 2. Em 1596, Ludolf publicou este artigo e Ludolf trabalhou com um polígono de incríveis 15 vezes 2 elevado a 31 lados. E com isso, ele conseguiu encontrar o valor de π com 20 casas corretas. Ludolf adorava fazer contas para encontrar o valor de π. Ele ficou uns 30 anos fazendo isso. E
ao longo de todo esse tempo, lá no final de sua vida, ele conseguiu chegar até as 35 casas corretas. Em 1655, Wallace escreveu este livro e, bem nesta parte aqui, aparece o que hoje nós chamamos de produto de Wallace. É esse produto infinito que dá π/2. Em 1665, Newton estava entediado em sua fazenda, sem muito o que fazer. Resolveu o que hoje nós chamamos de essa integral muito difícil. A partir desse resultado muito difícil, Newton chegou a essa soma que dá π. Nada como um dia de tédio para um gênio como Newton, para calcular uma expressão que fornece π. E Newton, a partir disso aqui, calculou π com 16 casas corretas. Em 1674, Leibniz trabalhou com a série do arco tangente e, substituindo o x por 1, encontrou que π² vale essa quantidade aqui. Hoje nós sabemos que esse resultado já tinha sido descoberto antes, mas de qualquer maneira, Leibniz chegou a isso de maneira independente e ainda hoje nós chamamos isso aqui de série de Leibniz. Então, essa soma infinita que dá π². Ali pelos anos 1700, o astrônomo Sharp, usando a série de potências do arco tangente, só que ele trabalhou com o arco tangente de 1 sobre raiz de 3, que dá π6. Com isso aqui, ele chegou a 72 casas decimais corretas. Em 1706, o astrônomo Macquin percebeu que as contas chegariam mais rápido a um resultado correto se ele trabalhasse com esta identidade aqui, o que nós chamamos hoje de identidade de Macquin. E foi usando isso aqui que ele chegou a 100 casas decimais corretas. Ainda em 1706, William Jones, um matemático amigo do Newton, publicou este livro. E foi William Jones quem teve a ideia de chamar de π esse número aqui. Então foi só em 1706 que surgiu a ideia de chamar isso de π. E esse π foi inspirado na palavra perímetro. Antes de o π ter o nome pelo qual hoje é conhecido, ele se chamava constante de Rudolph, ou constante de Arquimedes, ou constante circular. Rudolph foi esse cara aqui. Então, aí está.
Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, a continuação da história que trata do pi. Lembre de colocar ali nos comentários aquilo que você achou mais interessante. E é isso daí.